Boa noite! Hoje nós vamos falar tudo sobre o trabalho de parto, tudo que ninguém nunca te contou. Deixa eu só bloquear os comentários. Hoje eu vou desativar os comentários, vai ser uma live um pouco diferente. A Letícia vai chegar daqui a pouco, mas como eu vou mostrar algumas coisas aqui pra você e só dá pra mostrar quando só tá com uma pessoa. Então hoje eu vou começar sem ela e depois ela volta, ela entra na verdade. Então hoje nós vamos falar o que ninguém nunca te falou. Nós vamos realmente te falar que você pode sim parir com segurança, parir com tranquilidade e ter uma boa experiência de parto. Eu tenho certeza que as pessoas só chegam para você para falar que você é corajosa, ou então que você é doida de tentar o parto normal. Vou só ativar aqui os comentários só para saber, vocês estão me escutando direitinho? Só me fala se o som tá normal, se vocês estão escutando, senão eu fico falando aqui igual uma matraca e vocês não estão me escutando. Deixa eu esperar o delay para eu ver uma resposta de vocês. A Mandy mandou, estão escutando, a Karen também, maravilhoso. Então vou bloquear aqui de novo para continuarmos. Então agora você deve pensar assim, tá bom, muito fácil você falar que a gente consegue parir de uma forma tranquila e segura. Se você tem equipe, né, Thaís? Mas eu vou parir no SUS, ou então eu vou parir no plantão, ou mais. Eu estou fora do Brasil, não falo a língua nativa e sou obrigada a ter um parto normal. Eu sei. Você pode realmente ter esses medos. E muito além desses, né? Você pode estudar tanto para o parto normal e ficar com medo de cair numa cesárea desnecessária. Você pode ter medo de não aguentar a dor do parto. Você pode ter medo de não dar conta. Você pode ter medo de não saber a hora certa de chegar no hospital. Mas que horas que eu devo ir? Eu já entendi que são contrações, mas não entendi exatamente a hora que eu devo ir para o hospital. Você pode ter medo de se sentir sozinha durante o trabalho de parto. Você pode ter medo do seu acompanhante não dar conta, de você estar segura para o seu trabalho de parto. Mas entender que o seu acompanhante talvez não vai te ajudar em nada. E aí, esse medo pode aumentar. Existem muitos medos que rondam o trabalho de parto. E para que você tenha segurança e confiança nesse trabalho de parto, você precisa estar tranquila, você precisa estar entregue. E é esse passo a passo que nós vamos entregar hoje, nessa semana do Empodera Parto. Então, o Empodera Parto é a semana de 3 lives, hoje, segunda e terça, que eles são um quebra-cabeça. Se você assistir hoje e perder amanhã e assistir na terça, você não vai entender completamente como passar por esse trabalho de parto. Então você precisa de assistir as 3 lives para ter esse quebra-cabeça de saber exatamente como passar por esse processo. E hoje nós vamos falar sobre o início do trabalho de parto. Como realmente ele funciona, né? Que horas realmente que vai iniciar as contrações. E aí eu sei, você pode estar pensando, né? Eu sei de tudo isso, eu tenho medo. E como que eu vou ter certeza assistindo uma live? No final de cada live nós vamos te dar um presente. Mas eu preciso que você fique aqui, porque é só no final da live que nós vamos colocar esse presente aqui para você, tá? Então fica ligado aqui. E para você que se sente só, que tem medo do acompanhante não dar conta, já manda aqui o aviãozinho para todas as pessoas que podem estar no trabalho de parto com você. Sua mãe, sua amiga, seu marido, seu namorado, seu pai. Quem que pode estar com você dentro da sua casa em trabalho de parto ou que vai estar com você diariamente esse final de gestação, eles precisam entender esse processo. Por quê?
Você pode estar super segura, mas imagina você super segura e alguém falando com você: tá passando da hora, hein? Já tá quase chegando a 40 semanas, você vai acabar forçando esse parto. Já pensou nisso? Será que isso não vai te deixar em dúvida? Por isso, ó, manda esse aviãozinho aqui para todas as pessoas que precisam assistir, para também te dar segurança nesse processo, para te lembrar que é possível. E manda também para as barrigudinhas. Se você tá aqui não é barrigudinha, tá aqui porque segue a gente, porque quer engravidar, manda para a barrigudinha que você sabe que ela precisa estar nessa live. E o que nós vamos te mostrar, eu vou falar por que você pode confiar em mim. Eu sei que a gente tem muita gente nova aqui que tá seguindo a gente e nem sabe quem somos nós, né? Quem sou eu, quem é a Letícia. E você pode confiar em mim e a Letícia, porque nós trabalhamos com gestantes, acompanhando a gestante ao longo da gestação e no trabalho de parto há 12 anos, desde 2009. Nós preparamos essa gestante para o trabalho de parto e também acompanhamos partos. Só que em Vitória, na cidade onde estamos agora, eu e a Letícia acompanhamos mais de 2.000 partos. Acompanhamos mais de 2.000 famílias aqui de Vitória. E na questão online, através dos nossos cursos, foram mais de 3.000 famílias que nós ajudamos nesse processo. Então nós temos uma bagagem de experiência longa e o nosso método é testado e retestado diariamente e as mulheres conseguem parir com segurança e conseguem ter uma boa experiência, porque além de parir, sair o bebê pela vagina, o que a gente quer é que você tenha uma boa experiência. Não adianta nada você ter um parto normal e falar assim: nunca mais eu quero parir, nunca mais eu vou engravidar, porque para ter essa experiência eu não quero nunca mais, eu não quero que ninguém passe por isso. Se o parto fosse tão ruim assim, eu não teria tido 2 filhos de parto normal, eu teria tido a minha primeira experiência e falar assim, nossa, que loucura é essa, né? De jeito nenhum, meu próximo filho vai ser cesárea. Mas não, eu engravidei novamente, estava lá confiante e querendo passar por esse processo maravilhoso e posso dizer mágico de colocar o nosso filho no mundo. É uma experiência maravilhosa para quem consegue. Então você que está aqui já deu o primeiro passo, está estudando para ter confiança e segurança nesse processo e nós vamos te ensinar hoje. Então, o que nós vamos falar hoje, nós nunca falamos aqui nas lives do Gesta Vida, é realmente dar o passo a passo para que você esteja realmente pronta para o trabalho de parto. E hoje nós vamos falar sobre pródromos, fase latente e fase ativa. Amanhã continuaremos no trabalho de parto. Então eu quero saber se vocês já sabem que nomes são esses. Como que realmente você consegue diferenciar a fase de pródromos para a fase ativa ou da fase latente? Você tem ideia e tem segurança de saber a hora certa de ir para o hospital? Antes disso, eu queria colocar um vídeo de uma gestante que fez o nosso curso e que nem nos melhores sonhos dela, ela imaginou que ela fosse capaz de ter o parto que ela teve. Júlia maravilhosa. A Júlia é fotógrafa e ela já registrou. Ela não trabalha com partos, mas ela já tinha registrado o trabalho de partos
quase 10 anos dela engravidar. E ela só falava pra mim: Thaís, se eu engravidar um dia, eu nunca vou passar por esse processo. O parto que ela registrou foi um parto longo, foi um parto intenso, onde realmente a mulher batalhou para ter esse bebê. E ela falou assim: isso não é pra mim, eu sou fraca pra dor, eu não vou conseguir. E quando ela engravidou, virou a chavinha. Ela pensou: Thaís, eu entendi que tudo que você sempre falou, né, que o parto normal realmente pode trazer benefícios para mim, para o meu bebê. Quem aí virou a chavinha na gestação? Pensava na cesárea, mas aí quando engravidou, virou a chavinha. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Então, apesar do medo que ela tinha em relação à dor de não dar conta, ela começou a estudar. Ela fez o nosso curso de GPS para o parto e começou a estudar e a ter segurança. E no finalzinho da gestação dela, ela estava com um bebê muito grande. No ultrassom dava 4,450 kg. Ela estava de 39 semanas, não tinha diabetes gestacional. E ela me perguntou: e aí, Thaís? A médica tá falando que talvez eu não vou conseguir, que talvez o bebê não vai conseguir passar, que pode ter distócia e o ombro dele ficar preso. O que eu vou fazer? E eu falei: Júlia, você estudou. Você está segura pelo que você estudou? E ela falou: estou. Eu falei: pronto. Você já sabe tudo. Você já sabe todos os caminhos que você pode seguir. O parto normal vai ainda te trazer benefícios, mesmo com um bebê grande. Mas existe também o erro do ultrassom. Não quer dizer que deu com 4,450 kg, que vai nascer com 4,450 kg. E ela se apegou nisso. E ela falou assim: eu sou uma mulher grande, eu sei que eu posso parir, todo mundo fala que eu tenho um quadril largo e eu vou focar nisso. Eu vou conseguir parir. E ela se entregou lindamente no trabalho de parto. Foi uma indução, porque realmente o bebê estava muito grande para a idade gestacional, estava com 39 semanas. E nessa indução, quando a indução pegou, o bebê nasceu em 40 minutos. O período expulsivo dela durou menos de 5 minutos, de um bebê enorme. Por quê? Porque aqui ela tinha virado a chavinha. O que faz você parir é a sua cabeça. Não é o tamanho do bebê, não é a cabeça do bebê, mas é a sua cabeça. Você está pronta para parir? E agora a gente vai começar realmente com o que interessa realmente, né? Como você vai perder o medo do parto normal, porque a Júlia já perdeu. Deixa eu chamar a Letícia aqui, que era esse vídeo. Travei. Ah, a Letícia entrou. Que beijo, rapaz. Boa noite. Boa noite. Muito bom, né? É emocionante realmente essa história da Júlia, né? O quanto que ela se preparou, se empoderou para esse parto, né? E isso que a Thaís falou tem todo sentido. E eu quero contar um pouquinho como que surgiu, né, o GPS, o porquê que a gente resolveu trazer um curso de preparação para mulheres grávidas, né, e para os seus acompanhantes. Para quem não conhece a minha história ainda, né, de parto, eu também estive aí, como vocês, né, eu e Thaís vivenciamos a experiência de parir, e eu tinha muito medo do trabalho de parto. Eu fiz todo o meu processo ali de aprendizado, né, da fisioterapia, e depois minha pós-graduação, meu mestrado, dentro de um hospital público. Né? E lá eu vivi essas mulheres, né, o parto que muitas vezes era muito doloroso ali, né? Eu via o parto normal, sabia dos benefícios, mas eu achava que eu não era capaz de passar pela experiência, né? Porque eu via elas gemendo, via elas gritando, né? Via sangue, aquilo tudo me assustava, né? Eu passava ali pelo trabalho de parto e isso mais me assustava do que me empoderava. Então, no fundo, eu sabia sim que eu queria um parto normal, mas eu não achava que eu seria capaz de parir sem analgesia. Eu tinha certeza que eu só ia conseguir parir com analgesia. E o principal motivo é que eu sou muito fraca para dor, gente. Eu tenho dor, a Thaís implica comigo, porque assim, uma dor de cabeça me deixa de cama,
uma dor de coluna me deixa sem conseguir trabalhar, né? Então, eu sou realmente fraca para qualquer tipo de dor e imaginei que eu nunca seria capaz de passar pelo parto normal, né, sem uma analgesia. E foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Quando eu engravidei, eu busquei uma equipe maravilhosa aqui de Vitória, busquei um hospital maravilhoso, cheio de estrutura, mas coloquei na minha cabeça que eu só ia conseguir parir com analgesia, porque eu era muito fraca para dor. E para minha surpresa, eu cheguei com 8 centímetros no hospital. E muito bem, muito bem. Eu tinha muita informação, e aí foi um outro erro, porque eu não preparei o meu marido, eu achava que todo o meu conhecimento, né, afinal eu tinha feito um mestrado, eu tinha feito uma pós-graduação, eu já tinha acompanhado mulheres parindo, só isso me bastava, e eu não preparei o meu acompanhante, e de novo, eu tinha certeza de que eu só ia conseguir parir com analgesia. E quando eu cheguei em 10 centímetros, né, e meu médico falou na época que não seria possível uma analgesia nessa reta final, imaginem como eu fiquei. O meu trabalho de parto parou, gente, porque... Pode falar. Tá ruim? Isso, não, só para eu falar que foi em 2010, né? Que hoje a gente já sabe que pode tomar analgesia com 10 centímetros, mas em 2010 não se podia de jeito nenhum. Era raridade. E isso me desestruturou, porque como a Thaís falou, o parto ele tá na cabeça, né? Então eu tinha a melhor equipe, eu estava num hospital maravilhoso, né? Eu estava tendo um parto respeitoso, mas a minha cabeça não estava preparada para parir. E o meu acompanhante também não estava preparado para me ajudar, né, a me entregar a partir dali. Né? Afinal, até eu chegar nos 10 centímetros, eu estava ótima, né? Eu sabia o que fazer, como me movimentar, eu lidei com a dor muito bem, né? Aquele medo que eu tinha da dor nem foi um problema, né? O problema foi que eu coloquei na minha cabeça que apenas uma rota seria, né? Eu só conseguiria ser capaz com analgesia. E acabei indo para uma cesariana, desnecessária, né? Porque eu não tinha indicação clínica, foi a pedido meu, então eu fui respeitada nesse momento, mas porque eu não me entreguei. Eu não consegui me entregar e eu não consegui lidar com o fato de eu estar evoluindo bem, sem analgesia, já estava com 10 centímetros. E a gente percebe o quanto que o trabalho de parto pode parar e pode travar. E a partir daí eu falei, gente, mas a gente precisa mostrar para as mulheres, né, que elas não têm que temer o parto, ela tem que entender que o parto, ele tem vários caminhos, né? Então, a partir dali a gente tem várias coisas, eu poderia ter me entregado, eu poderia ir, nossa, que bom que eu cheguei até aqui sem analgesia, então bora sem, né? Mas eu não consegui me entregar. E a gente sentiu essa necessidade de criar um curso para preparar essas mulheres e seus acompanhantes para todas as rotas. A gente não quer preparar apenas para um parto normal natural. A gente quer preparar, né, a mulher para um parto com analgesia, um parto com intervenção, uma cesariana, né? Então a gente precisa que as mulheres estejam preparadas para qualquer rota que o parto seguir e que os seus acompanhantes saibam o que fazer, né? Que foi o meu caso. Meu marido não soube o que fazer. Então, a gente estruturou todo um curso, começamos a perceber a mudança, né, do trabalho de parto, na duração no parto, nas mulheres que referiam muito menos desconforto, mulheres parindo muitas vezes sem analgesia, né, porque elas sabiam lidar tanto com a dor e nem precisava desse recurso. E quando eu vivi novamente a minha experiência, né, na minha segunda gestação, 5 anos depois, e eu pude, né, estudar, porque eu estudei nessa gestação, eu entendi as minhas possibilidades, né? Eu preparei meu marido para estar comigo nesse momento, eu vivi uma experiência totalmente nova, né? Eu consegui me entregar e viver esse parto, e tive meu parto normal depois de uma cesárea, um parto a jato, eu pari em 1h17, e eu não tive medo, né? Eu me entreguei e sabia que eu estava pronta para qualquer rota que meu parto seguisse. Eu estava pronta para a intervenção, estava pronta para a analgesia e estava pronta para a cesariana também. Porque para mim ali, o que a gente passa aqui para vocês é que o mais importante é o nosso bebê nos braços, né? E isso é o que faz total diferença. E foi assim que surgiu o GPS, foi assim que a gente ajuda há tantos anos, né? E eu vivenciei isso, né? A Thaís vivenciou também o poder da informação.
E a gente te dá agora essa oportunidade, né, de também conhecer melhor o trabalho de parto, as fases do parto e viver realmente uma experiência transformadora que é parir um bebê. Exatamente, né? E o que a gente busca é ter um bebê saudável no colo. Então a gente precisa realmente saber todas essas rotas, saber tudo que pode acontecer, para não achar que tem alguma coisa fora de controle. Porque como a Letícia falou, ela pensava num parto com analgesia e ela pensava que não ia dar conta porque é qualquer dor, gente, antes não é noção, Letícia, não, qualquer dorzinha ela já tá de cama. Ela não suporta nenhuma dor. Só que no trabalho de parto é completamente diferente. A dor do trabalho de parto, se você entender o processo, é uma dor que está trazendo o seu bebê. Então, não é sofrimento. E é isso que nós vamos te ensinar hoje. Então, vamos para o que interessa, Letícia. Vamos começar. A live de hoje é para falar sobre a fase latente e sobre a fase ativa. Mas no final da gestação, ela sempre fica em dúvida, né, Letícia? Saiu o tampão, será que é trabalho de parto? Devo ir para a maternidade? Não devo ir? Então, a gente vai começar com essa fase que antecede o trabalho de parto. Muita gente acha que essa fase é trabalho de parto, mas não é. Que é o famoso pródromos. Então, os pródromos é a fase que antecede o trabalho de parto. São contrações não ritmadas. Pode gerar dor, Thaís? Pode. Algumas mulheres sentem dor, né? Outras não. Outras nem percebem que estão, porque pode vir como se fosse uma cólica menstrual. Pode se parecer com uma cólica menstrual. E ela é muito espaçada, então você não consegue perceber um ritmo. Então, tem mulheres na correria do dia a dia que não param de trabalhar, a gente dá esporro, né? Para de trabalhar no final de gestão, mas que não para de trabalhar, que nem percebe que estão nessa fase que antecede o trabalho de parto. Nessa fase pode sair o tampão. Então, não, gente. Saiu o tampão, não é hora de ir para o hospital. Tampão De tá jeito ali nenhum. né? Tampão tá ali para Só fazer uma pausa aqui. Tá todo mundo anotando isso, né, gente? Quem ainda não tá de caderno na mão, pega um caderno, caneta, depois queremos print dos resumos, tá? Queremos print, que vocês marquem o Gesta Vida. Tudo que a gente vai dizer aqui para vocês é importante. Você precisa anotar tudo que a gente vai falar aqui hoje para não perder nenhum detalhe, viu? Não vamos responder mais. Saiu o tampão, eu devo ir para a maternidade? Saiu o tampão, o que é isso? Então, o tampão é como se fosse uma gosma, uma meleca, um catarro que saiu ali. Né? Às vezes sai no vaso, às vezes sai no papel. E esse tampão, o corpo refaz, porque ele que protege o bebê. Só que, se essa contração que não é regular, que não é trabalho de parto, está modificando o seu colo do útero, esse tampão escorrega. Então, pode sair um tampão só, pode sair 2, 3, pode sair até o dia do parto, que pode ser semanas depois. Não tem problema. O tampão é para você ficar feliz. A gente brinca muito com as nossas barrigudinhas, né? Manda foto pra gente ter várias fotos de tampão, mas fique feliz. É isso que você tem que entender, que o seu corpo está se modificando, que está se preparando para o parto. Nada mais do que isso. Vou entrar em trabalho de parto hoje? Vou entrar em trabalho de parto amanhã? Vou entrar em trabalho de parto daqui 3 dias? Ninguém sabe. Nem a sua médica sabe. Ninguém. Muito importante dizer, né, que a fase de pródromos é aquela fase que é quase um alarme falso, né, para essas mulheres que têm dor, né, que vai sentir algum incômodo. Muitas vezes parece que o trabalho de parto vai engrenar, né, parece que está vindo com mais frequência. E aí o que acontece? Você vai para o banho, ou dorme, né? Ou tenta fazer alguma atividade, do nada essas contrações vão embora. É o que a gente fala, né? O famoso alarme falso. Vocês às vezes vão, né? Escreve pra gente: eu tô sentindo cólica, fui no meu médico, tô sem nada de dilatação, mandaram para casa. O que eu faço? É assim mesmo, gente. Enquanto as contrações não ficarem ritmadas,
não vai ter tanta mudança assim. Vai ser essas mudanças sutis que Thaís falou, né? A saída, às vezes, do tampão, que pode nem acontecer também. Não existe muita regra, né? Vocês têm que ter tranquilidade de entender e identificar que contrações são essas e perceber o ritmo. E que fique claro, né, que não é para ficar desesperado marcando, não, tá, gente? Ai, meu Deus, deixa eu ver quanto tempo tá vindo. Deixa eu ficar aqui olhando. Essas contrações costumam ser muito tranquilas, né? Para a grande maioria das mulheres, vai passar ali que nem vai ver. Mas se por acaso tiver dolorida, também não fique escravo do relógio. Parto, a gente fala, né, que não se conta no relógio. Você tem que viver e deixar as coisas acontecer. O seu corpo vai dizer é a hora, né, de preciso para o chuveiro, preciso de apoio. Deixe as coisas acontecerem. Pródromos não é momento da gente fazer nada, a não ser descansar, né, e levar a vida normal. Exatamente, isso que eu ia falar agora, viver a vida normalmente. Então, algumas pessoas perguntam assim, estou na fase de pródromos, eu consegui identificar. É para eu fazer exercício? Pensa, se é para eu viver a vida normalmente, se eu faço, por exemplo, o Baby Boom, que é o nosso método, e hoje eu teria aula do Baby Boom, obviamente vou fazer a aula, porque a minha vida vai seguir a rotina normal. Não necessariamente, eu comecei com pródromos, vou me matar de fazer exercício aqui para ver se engrena. Não é isso. É viver a sua rotina do dia a dia. Então, se você tem aula de pilates, academia, personal, baby boom, você vai fazer, porque era o dia de você fazer. Se você tem que sair para comprar várias coisas que você tinha planejado, você vai sair. Não precisa ter medo de sair de casa. Quando é que vira a chavinha? Não sei. O pródromos pode durar algumas horas, pode durar dias, pode durar semanas. Eu, Thaís, fiquei 2 semanas em pródromos no meu segundo filho. No dia anterior do parto, que eu fui na médica à noite, para ela me avaliar, eu estava com 2 contrações em 10. Anota aí, ó. 2 contrações em 10. Já tinha 5 centímetros de dilatação. E eu não fui para o hospital. Eu falei com ela assim, ela perguntou, Thaís, você quer ir para o hospital? Eu falei, não, a gente não entrou em trabalho de parto ainda. Ela, não entrou. Eu falei, então vamos dormir, né? A noite é para dormir. Eu vou para casa, eu vou dormir. Se eu entrar em trabalho de parto, eu te ligo. E ela sorriu, tá, até parece que você vai dormir. E eu dormi a noite inteira. Eu só fui entrar em trabalho de parto mesmo no outro dia de manhã. Agora você pensa, imagina se eu tivesse ido para o hospital por insegurança de estar com 5 centímetros nessa fase. No hospital a gente não dorme. Se você foi para o hospital, inconscientemente você acha que seu bebê vai nascer. E aí, minha gente, eu ia ficar de 7 horas da noite, que foi a hora da minha consulta, até 7 horas da manhã, tentando fazer alguma coisa para o bebê nascer, para evoluir. Mas nada disso, né? Nada dessas tentativas, tirando realmente induzir o parto com ocitocina, iriam fazer evoluir. Porque realmente o meu corpo só evoluiu 7 horas da manhã do outro dia. Perceba como é importante você entender o seu corpo, você entender em que fase você está. Porque se você vai antes do trabalho de parto, qual a sua experiência final? Eu fiquei horas no hospital. De 7 horas da noite até 7 horas da manhã, não teve dilatação nenhuma. Eu fiquei horas sem aumentar a minha dilatação. Talvez, até se não fosse uma pessoa humanizada, uma médica humanizada, ia falar assim, e aí eu fui para cesárea às 7 horas da manhã, porque não evoluiu. O meu parto não evoluiu depois de 5 centímetros. Quantas e quantas histórias você já escutou sobre isso? Será que não iria evoluir? Evoluiu. Eu tive parto normal. Evoluiu 7 horas da manhã. Mas se eu tivesse ido antes, talvez eu cairia numa cesárea desnecessária, porque psicologicamente a médica avaliando, nossa, Thaís, não evoluiu, você não tem contrações, não aumenta de 2 contrações em 10, não pega ritmo. Ou então, Thaís, já passou 6 horas, não mudou nada, vamos colocar ocitocina? Aí vem a cascata de intervenção. Você entende como a gente precisa realmente saber que fase que a gente está, qual o momento certo de ir para o hospital, para que você tenha segurança nesse parto, para que você tenha uma boa experiência?
Nos pródromos podem te dar diarreia também, né, Lê? Com certeza. As contrações estimulam o peristaltismo e a mulher pode ir no banheiro várias vezes, né? E tem algumas gestantes que identificam pródromos por conta disso, né? Que elas são presas e começam a soltar o intestino. Ela fala assim, tem alguma coisa Tem errada. alguma coisa diferente. Eu queria falar uma coisinha antes que você estava falando, né, das intervenções. Vocês que sentem que não tem apoio, né, da família ali, dos amigos, é muito importante não dizer que as contrações começaram. Pensa, né, você fala, ai, tô sentindo contração. Tá em pródromos, né? As pessoas vão associar isso a trabalho de parto, porque você vai estar com dor, mesmo que ainda não estão irregulares. Essa rede aí de apoio, né, não estudou sobre parto, vai achar que você está fazendo seu bebê sofrer, né? Que seu bebê está passando da hora. Para que ficar tentando tantas horas? Então, evitem falar que as coisas começaram, né? Por isso que a gente fala para tentar viver a vida normal, porque até você, né, inconscientemente, fica naquela sensação, nossa, começou a passar, tá valendo, né? Começou a contar. Então, não contem do trabalho de parto para ninguém, a não ser quem vai estar envolvido ali no processo, né? Exatamente. E aí eu vi aqui na interrogação, não me aguentei e vi as perguntinhas da interrogação. E a primeira era, quando sai tampão, rompe a bolsa também? Ou precisa romper a bolsa para iniciar o trabalho de parto? Ou eu vou perder o tampão antes de iniciar o trabalho de parto? Não, gente. Parto não é uma coisa que está ali descrita que você vai primeiro perder o tampão, depois você vai romper a bolsa, depois você vai ter contração. Não. Cada mulher pode ter um trabalho de parto diferente. Tem um conjunto de situações, de sinais que mostram que você está entrando em trabalho de parto. Você vai ter todos os sinais? Não sei. Você pode ter um só perdeu o tampão, então só rompeu a bolsa. Romper bolsa não é um sinal de trabalho de parto. Quer dizer que seu trabalho de parto vai começar. E você tem um prazo ali para o bebê nascer. Né? Ele vai nascer daqui um tempo, né? Que pode ser até depois de 24 horas. Mas não quer dizer que seu bebê vai nascer naquele momento. Não é aquele filme que rompeu o bolso, pelo amor de Deus, tem que sair correndo para o hospital. Não é assim que funciona. Então, o tampão pode sair sem romper bolsa, a bolsa pode romper sem sair tampão, as contrações podem começar sem romper bolsa, sem sair tampão, tá? É aleatório. Cada um vai ter o mais jeito. comum, né, é a bolsa romper no final do trabalho de parto, tá, gente? É o mais comum, se a gente pegar a grande maioria, é o jeito que a gente até prefere, né? Porque quando rompe a bolsa e não tem contração, muitas vezes vai ser preciso induzir esse trabalho de parto, né? E também que fique claro que só porque rompeu a bolsa não significa que você tem tempo para o bebê nascer, tá? Então, às vezes a gente aguarda aí muitas horas, mais de um dia, né? Então, já coloca essa informação. Não é o fato que rompeu a bolsa que tá valendo e o bebê vai ter X horas para nascer, tá? A gente precisa de contração para o neném chegar. Exatamente. E aí, gente, ó, a gente tá com quase 600 pessoas na live. Eu quero chegar a 600 pessoas. Tenho certeza que você conhece uma barrigudinha que precisa escutar essa informação. Manda um aviãozinho para essas barrigudinhas para a gente chegar a 600 pessoas nessa live. E aí, quando que eu sei, então, Letícia, que de pródromos iniciou realmente a fase inicial do trabalho de parto, que é a fase latente? O que é a fase latente? Bom, na fase latente, né, pródromos, a gente tinha contrações irregulares. A fase latente, quando começa realmente a valer o trabalho de parto, a gente percebe que as contrações vão ganhando ritmo, né? Então, elas vão ficando ritmadas e cada vez mais próximas uma das outras. Isso que a gente percebe quando vai mudando de fase. Então, na fase latente, a gente já tem, né, contrações regulares, mas elas ainda são curtas, de no máximo ali 40 segundos, e elas ainda são um pouco espaçadas, então elas vão vir mais ou menos, né, a cada 15 minutos, a cada 10, a cada 8. Aí lembra que o trabalho de parto, à medida que ele vai avançando, o intervalo vai diminuindo.
a cada 7, a cada 5. Então, elas vão ficando mais próximas e vai ter já a característica do desconforto, né? Então, já vai começar a doer, essa contração vai chegar ali perto de 40, né? Um pouquinho menos de 40 segundos, mas já vai ter essa característica de regular, né? De estar mais regular. E vai começar a incomodar um pouquinho mais, mas nada que atrapalhe a vida de vocês não, tá? Eu mesmo trabalhei, tá, gente? Consegui trabalhar, fui levar minha vida normal, porque eu tinha informação e sabia apenas que era o começo do processo. Na fase latente, a gente vai ter uma mudança maior ali no colo do útero. Ele vai começar a se preparar para a fase ativa, né? Que é quem vai comandar realmente a dilatação maior. Então, é um preparo ali para o corpo desse colo que vai ficar mais fino, mais centralizado. Isso tudo o médico vai falando ali nas consultas, né? Um colo mais fino, mais centralizado, mais mole. Então, a fase latente, ela vai ser responsável por isso, né? Em preparar o seu corpo para a etapa da dilatação, tá? De novo, não é momento de começar a se exercitar desesperada, porque essa fase pode durar ali, ó, horas, às vezes um Esse é um dia. erro muito comum, né, Letícia? Quando a gente Muito pega comum. para ver relato de parto na internet, esse é o erro que a maioria das pessoas cometem. Começar a fazer exercício na fase errada. Isso leva à exaustão, isso te leva à fadiga, isso te leva a desistir do parto. Porque você vai ficar horas fazendo exercício que não vai te ajudar em nada, nessa fase não ajuda em nada. É hora de guardar a energia e descansar. E quando realmente tem que fazer exercício para ajudar o bebê a nascer, faz alguma coisa? Não. Tá nem dá conta, né? Nem dá conta. Então, a gente, de novo, né, reconhecer a fase do trabalho de parto é assim, é o mais importante no trabalho de parto. Por isso que a gente está falando aqui para vocês, é ouro, né? Vale assim muito, porque reconhecer cada etapa vai ajudar você a viver melhor essa experiência, né? Então, na fase latente, é momento ainda de se poupar, de descansar, né? De deixar o seu corpo trabalhar e ter tranquilidade. Então, vai arrumar a bolsa, vai descendo com as bolsas para o carro, né? Vai ali preparando o terreno para quando a fase ativa vier. A gente tem, né, dentro do curso do GPS, uma linha que a gente mostra as carinhas da mulher, né? De acordo com a fase do trabalho de parto. E nesse momento a mulher tá assim, ó, sorrindo. Plena. Ela sabe que tem coisa diferente e muitas vezes, né, quando eu e Thaís vamos acompanhar um parto, elas ligam e falam, ó, tem coisa diferente. Acho que começou. Nossa, mas eu tô aguentando bem, tá? A gente já sabe que sim, possivelmente ela reconheceu que mudou, afinal vai ter ritmo, né? Vai ter mais regularidade. Mas, gente, se a mulher tá falando plena, assim, não é trabalho de parto ativo, né? Então a gente ri assim, né? Tá bom, calma que vai vir a parte difícil. Então, normalmente a mulher tá feliz que as coisas estão começando, né? Então, uma mulher que se prepara para o parto, ela não reluta ali contra aquelas contrações. Ela entende que a contração faz parte do processo, ela reconhece que vai doer mesmo, né? Mas tá tudo bem, ela fica feliz quando começa o processo, né? Afinal, vai conhecer o bebê, né? Então é uma sensação de estou pronta, bora ali pra luta, né? Então a gente percebe que a mulher ainda está plena nesse momento de fase latente. E aí eu queria entrar aqui, entre aspas, explicar a contração. O que é realmente uma contração? Como que eu sei diferenciar uma contração, por exemplo, de treinamento para uma contração eficaz de trabalho de parto? A contração de treinamento, o que acontece? Muita gente confunde contração de treinamento com o bebê mexendo. Ah, Thaís, eu não tenho esse negócio de contração de treinamento. Então, no final de gestação, nunca tive. Mas seu bebê já embolou de um lado, já embolou? Ele ficou todo emboladinho de lado, você fala assim, nossa, o bebê veio todo para esse lado. Nossa, agora o bebê veio todo para esse lado. Isso não é o bebê se mexendo. Isso é uma contração. Imagina uma sacola e eu vou puxar um vácuo e eu coloco um objeto dentro dessa sacola. Quando eu puxo um vácuo, o objeto que está nessa sacola vai ser demarcado. E é exatamente isso. A contração fez um vácuo ali no útero. E onde marcou o bebê, que ele embolou de um lado, é o bebê mesmo, né?
Então, ali demarcou que o bebê está todo para o lado esquerdo, ou que o bebê está todo para o lado direito, ou que o bebê está no meio. Isso não foi uma mexida abrupta do bebê. Isso é uma contração. Que na gestação é indolor e dá contração e relaxa. É isso. Você não vai sentir dor, você não vai sentir nada. De repente, deu uma embolada de um lado, fica ali durinho um tempinho e relaxa. Você fala, passou. Né? Ou então fala, pronto, ele embolou e desembolou já. O trabalho de parto é diferente. A contração vai embolar e vai mostrar que o bebê está de um lado ou está do outro. Porém, ela vai vir em forma de onda. Então, você sente que a contração está chegando, nossa, está vindo um negócio estranho. Você sente uma cólica, você sente uma dor referente na coluna, no pé da barriga. Essa dor é crescente e ela chega num pico de dor. Então, você fala assim, tá ficando forte esse negócio. Chegou no pico, ela vai diminuir. Então, ela vai em forma de sino, em forma de onda. Então, você sente o início, o pico e o fim, que é totalmente diferente de uma contração de treinamento. Então, contração tem início, meio e fim. Você sente ela chegando, sente a dor máxima e sente ela indo embora. Por isso que a gente consegue contar o ritmo das contrações, que ela vem em tanto tempo e dura tanto tempo, porque ela tem ritmo. Se você for contar a barriga dura da contração de treinamento, você não consegue contar. Você fala assim, durou 1 minuto. Será que durou 1 minuto mesmo? Você sente, sabe que o bebê embolou e depois a barriga relaxou, tá? Então, a primeira coisa é, você tem que entender o que é uma contração. Espero que vocês tenham entendido. Outra coisa que a Letícia falou, que é muito importante, é da mulher conversar nessa fase. Então, a Letícia falou exatamente isso. Elas ligam, falando, começou aqui, tá doendo pra dedéu. Eu falo, mas que voz ótima, né? Você tá muito bem. E aí ela fala assim, não, Thaís, você não tá entendendo. Na hora da contração, o bicho tá pegando. Eu falei, sim, na hora da contração o bicho pega, mas quando você tá numa fase mais avançada, entre as contrações, você também não falaria comigo. Quem falaria comigo é o seu acompanhante. Então, se você tá falando comigo, se você tá digitando no WhatsApp, isso não é trabalho de parto ativo. Então, se você tem dúvidas, se você deve ou não ir pro hospital, se você tem dúvida e quer ligar para o médico para falar que você está em trabalho de parto para ir para o hospital ou para o médico avaliar, isso não é trabalho de parto. Se você está brigando com um cachorro, com seu filho mais velho, com o marido, eu já falei para você descer com as malas, o que você está fazendo aqui ainda? Meu trabalho de parto começou. Isso não é trabalho de parto. Né? Porque tem umas mulheres que entram em pânico no início do trabalho de parto, achando que tem que sair rápido e começa a brigar com Deus e o mundo, né? Deixa eu fazer um comentário aqui. O meu era, tá? Porque no meu primeiro filho, que meu marido não tinha muita informação, ele estava lá de boa, porque ele esperou, né, eu ficar descompensada ou mais equilibrada ali durante o trabalho de parto. E ele não queria me levar para o hospital. E aí eu gritei assim para ele, vai nascer aqui! Eu tô falando que eu tô em trabalho de parto. E cheguei lá com 8 centímetros. Mas olha, eu não sabia nem marcar direito a contração, né? Olha a importância do acompanhante saber identificar as etapas, né, do trabalho de parto. E a onda, né, isso que Thaís falou, e a gente gosta de fazer bastante essa analogia, é imaginar uma pessoa se preparando, né? Cada fase do trabalho de parto vai te ajudar a estar melhor preparado para a próxima fase, né? Então, na fase latente, a gente tem ondas pequenas, né? Ondas que duram curtas, né? Então, se a gente for associar, por exemplo, a um surfista que vai se preparar para as ondas, ele não vai partir lá para as ondas grandes, ele precisa primeiro aprender a surfar nas ondas pequenininhas, se equilibrar, aprender, né, a lidar ali com aquela onda antes de ir para uma onda mais pesada. Então, essa é a função do trabalho de parto. Cada onda te deixa mais preparada e te deixa mais próxima do seu bebê. Então, já é uma dica e uma orientação importante para vocês lidarem com a dor. Entender que cada onda que passa, o bebê vai estar mais próximo e você vai estar
preparada para a nova, né? E eu lembro muito que eu usei isso no meu trabalho de parto, né? O que acabou nascendo de parto normal, que vinha a onda, eu falava com a onda, eu falava, isso, eu quero essa, pode mandar forte, já estou preparada para essas, né? Então é uma forma da gente lidar de maneira mais tranquila com o trabalho de parto, porque a gente entende que a onda faz parte e que eu vou precisar das ondas fortes, né? Ficar horas e horas e horas e horas em fase latente, que são essas ondas curtinhas, não vai trazer o bebê. A gente precisa partir para a fase ativa, né? Que é quem vai dilatar realmente o colo, né? E vai ajudar a descida do nosso bebê. Exatamente. Então, aprender a lidar com a dor é essencial. E, infelizmente, a gente não vai conseguir detalhar aqui, porque aí seriam exercícios, né? Seriam movimentos. Então, assim, na fase latente, em pródromos, dá para ser feito algum movimento para aliviar a dor? Com certeza. Não é exercício para ajudar o bebê a descer, não é exercício que a maioria acha, né, que trabalho de parto é agachamento. Vamos fazer agachamento porque assim o bebê vai nascer. Não é isso, gente. Na fase de pródromos, por exemplo, algumas mulheres sentem muita dor. Algumas mulheres quase desistem do trabalho de parto porque pode sim não ter posição, pode passar madrugadas em pródromos. Então, existem sim posicionamentos que ajudam a aliviar a dor. E nós falamos isso tintim por tintim dentro do nosso GPS do parto. Ali a gente dividiu cada fase, a gente explica tintim por tintim as fases do trabalho de parto e a gente divide. Na fase de pródromos, você pode fazer essa posição, se a contração estiver assim, você faz essa. Para dormir melhor, você faz essa. Então, nós explicamos cada posicionamento, cada exercício em cada fase. É muito importante entender que existem, sim, posicionamentos que diminuem a sensação de dor. Entender isso vai te levar a outro patamar, né? Com certeza. E aí, como é que, então, chegamos na fase ativa de trabalho de parto? Porque aí eu já sei que pródromos foi uma preparação, um ensaio geral. Ativo, na fase latente, é realmente meu corpo se preparando. A fase latente pode durar horas, tá, gente? Então, é meu corpo se preparando. Tá acontecendo alguma coisa diferente, eu tô entendendo o que tá acontecendo. Não é hora de ir para o hospital. Não é hora de começar os agachamentos, de fazer exercício achando que o bebê vai se posicionar. Mas é hora de entrega. É hora de realmente se conectar. E aí a gente entra na fase ativa. Então, a diferença maior da fase latente para a fase ativa, isso nós vamos passar no final da live. Então, não saia daqui, porque se você sair antes, você não vai ter esse resumão. A diferença maior da fase latente para a fase ativa é o ritmo das contrações e a duração. Então, a Letícia falou que na fase latente vai vir contrações a cada 10 minutos, a cada 8 minutos, a cada 7 minutos, durando ali de 20 a 30 segundos. E aí perguntaram aqui na interrogação, mas não era já para estar no hospital nessa fase? Não. Não. A Organização Mundial de Saúde recomenda que você chegue no hospital com 6 centímetros. Nessa fase, a maioria das mulheres vai ter ali de 2 a 3 centímetros. As contrações não estão regularizadas ainda. A gente não sabe se você vai parir naquele dia. E o hospital não é hotel. Se você ficar muito tempo ali, vão iniciar as intervenções que você tanto teme. A ocitocina que você tanto teme pode ser que inicie nessa fase, porque você chegou no hospital muito cedo. Ou então aquela velha história que a gente escuta muito, né, nos jornais. A pessoa gestante foi no hospital e voltou. Foi no hospital e voltou, porque não deixaram ela entrar. Ela estava com 3 centímetros e não internaram essa mulher. E aí ela teve bebê onde? No ônibus, chegando no hospital, porque ela não sabia a hora certa realmente de procurar assistência. E aí também vem a questão de não saber se o médico é humanizado ou não, né? A gente teve aí a falação, né, da violência obstétrica, da mulher que contratou, que tinha poder aquisitivo, contratou o médico Bambambam de São Paulo e mesmo assim passou por violência obstétrica.
Então, se você não sabe a hora certa de ir para o hospital, se você confia plenamente na equipe, a equipe sim pode te conduzir a intervenções desnecessárias. Então, eu contratei uma médica maravilhosa para me acompanhar no parto, mas eu estou muito ansiosa, eu acho que eu já estou em trabalho de parto e me internei na fase latente. Essa médica, com todo o carinho maravilhoso, com toda a dedicação dela, vai passar 1 hora, 2 horas, vai te explicar que você não tem motor. E o ideal é colocar ocitocina. Então, perceba que tudo depende de quanto você estudou. Porque mesmo o médico humanizado, depois de algumas horas, se ele não te mandar de volta para casa, porque o ideal é te avaliar e falar, você não está em trabalho de parto, volta para casa, vai começar com intervenções desnecessárias. Porque você foi cedo para o hospital, tá? Então, a fase ativa são contrações regulares. Por que eu não internei com 2 contrações em 10 minutos? Porque era pouco. A gente precisa ter, no mínimo, 3 contrações em 10 minutos, durando ali de 40 segundos a 1 minuto, por pelo menos 2 horas. Ficar nesse período de 3 contrações em 10 minutos, por pelo menos 2 horas. Por quê? Pode ser que comece bombando, mas daqui 1 hora para e tudo. E aí foi um falso trabalho de parto. Seu corpo só estava se preparando e realmente não engrenou. Então, não adiantou você ir para o hospital correndo, porque você teve ali algumas contrações em 3 minutos. Então, você precisa ficar durante 2 horas com contrações ritmadas para realmente você estar em trabalho de parto ativo, você estar pronta para ir para o hospital. A hora certa de ir para o hospital é esse momento. E como você vai estar nesse momento? Como é que ela vai estar nesse momento, Letícia? A carinha muda, gente. Lembra que era feliz da vida? Então a mulher ela vai estar muito mais introspectiva, com os olhos fechados, né? Sem conseguir conversar mais com o acompanhante. Então ela vai estar no mundinho fechado dela, que a gente brinca que é a partolândia, né? Brinca não, tem esse termo que é a partolândia. Então ela vai estar envolvida com os hormônios do parto, introspectiva, né? Igual a gente pensar na natureza, né? Quem já viu um parto, por exemplo, de um cachorrinho? A cadela, ela se esconde, ela vai para o ambiente dela, ela fica quietinha, e com a gente também é exatamente da mesma forma. Lembra que a gente fala aqui, né? Você vai saber quando entrar em trabalho de parto, porque a gente vai precisar ficar quieta, vai querer ir para o chuveiro, vai precisar aliviar a dor, né? Então essa face, ela muda totalmente. A mulher estava lá plena, feliz, e ela agora está introspectiva, entregue ao trabalho de parto. Isso é importantíssimo para fazer as coisas evoluírem. A gente tem um hormônio importantíssimo no trabalho de parto, que vai comandar tudo, que é a ocitocina. E é um hormônio que ele é liberado, né, em situações realmente de intimidade, vamos colocar assim, né? Então, na relação sexual, no trabalho de parto, na amamentação. E ele é um hormônio muito tímido. Então, essa mulher... para ele estar no seu pico, essa mulher precisa assumir essa postura para ele comandar todo o trabalho de parto, né? É ruim para a mulher ficar ali ativa, raciocinando, querendo controlar, né? Nessa hora o acompanhante vai estar ali, ó, agindo com tudo, porque ele vai deixar esse ambiente tranquilo, acolhedor, para a mulher viver o trabalho de parto. E aí, acompanhantes, né? Reconhecer esse momento, né? E saber conduzir, saber aliviar a dor dessa mulher, porque aqui, ó, aqui não vai ter dúvida, ela vai precisar de recurso para aliviar a dor, porque a dor, né, na onda, já vai durar 1 minuto, vai ser uma onda longa, né? Então ela vai precisar realmente de apoio nesse momento, e você sabendo, né, o que fazer, como aliviar a dor, né, deixar ela entregue a esse processo, vai fazer toda a diferença para esse trabalho evoluir. Aqui já tá, ó, o primeiro coisa, né, que a gente fala, a primeira orientação para o parto evoluir até rápido. Uma mulher que se entrega, uma mulher que tem apoio, que vive essa fase ativa, né, da melhor maneira possível, é um trabalho de parto que vai evoluir muito mais rápido, né? Porque a entrega, né, viver esse momento é o mais importante. E aí os acompanhantes têm
essa função, né, de apoiar essa entrega dessa mulher nesse momento. Então aqui não vai ter dúvida, vocês vão ter certeza de que o bicho está pegando. Não é a mulher que vai contar essas contrações, é o acompanhante. E é por isso que no início da live eu mandei vocês mandarem os aviãozinhos para as suas sogras, mães, maridos, acompanhantes. Por quê? Você tem que estar entregue. Você precisa estar relaxada, entendendo o que está acontecendo. Então, algumas mulheres falam assim, Thaís, eu estudei, mas eu troco a fase lativa pela fase latente, eu tenho medo de não entender esse processo na hora. Mas se você realmente entendeu, se você começou a se preparar no início da gestação, você vai incorporar essa informação. Igual quando você dirige o carro. No início, você tem que pensar em passar a marcha, tem que pensar em pisar no freio para trocar a embreagem. Depois, você mexe no celular, dirige, faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, o que a gente quer para você é que você incorpore essas informações de parto normal. Não dá para só vir aqui, ouvir essa live e achar que sabe tudo. Que já está pronta, né? Está pronta, agora eu entendi todas as fases, agora eu vou para o parto. E você sabe como passar pela dor? Não é aguentar a dor. Não, dor do parto não é sofrimento, mas a gente tem que aprender a passar por ela. E o maior medo de vocês é esse, né? O medo da dor. Será que eu vou aguentar? Então, esse processo é muito mais importante você aprender do que realmente saber a hora certa de ir para o hospital. Mas um é casado com o outro. Se você souber tudo sobre o que fazer na hora da dor, mas chegar antes no hospital e ter uma cascata de intervenção ou acabar caindo numa cesárea desnecessária, o que vai adiantar você entender como passar pela dor? Não vai adiantar nada, né? E se o seu acompanhante não está aqui, não está vendo a live, essa live não fica salva. Quem vai receber essa live para assistir até quinta-feira é quem está lá no nosso grupo da Semana Empodera Parto, nosso grupo de WhatsApp. Se você não tá, entra lá na bio para entrar no nosso grupo. Não fica salva aqui no Instagram, vai ser liberada lá e os acompanhantes precisam entender, porque eles que vão comandar a partir daqui. Na fase ativa de trabalho de parto, quem marca o tempo, quem liga para a equipe para falar, olha, eu acho que está começando aqui, daqui a pouco eu acho que é hora para ir para o hospital. Por exemplo, se contratou eu ou a Letícia para acompanhar o parto, é nessa fase que a gente vai, é nessa fase que o marido liga pra gente. Por quê? Se ela tá conseguindo ligar, não é trabalho Não é de nada. parto. Não é nada. Então, só se o marido, se o acompanhante ligar, a gente vai. Não é assim, não. Mas é basicamente assim. E é tão importante isso, né? Porque pode acontecer do bebê nascer em casa se o acompanhante não souber identificar, tá? Porque se a mulher já sabe tudo, ela aprendeu ali, ela tá entregue ao trabalho de parto, a gente pode passar de uma fase para outra e se o acompanhante não souber, né, identificar os sinais que o corpo dá, e a gente vai falar bastante na live de amanhã, que vai falar sobre a transição, que é um momento, assim, importante, né? Se o bebê... Se vocês ainda estiverem em casa, a gente precisa ir para a maternidade. Então, se ele não souber identificar, pode acontecer o bebê nascer em casa, né? Então, precisa saber lidar, né? E saber levar essa mulher na hora certa para a maternidade, porque a mulher vai estar entregue, né? E essa é a função da mulher nesse momento. Ela precisa viver o trabalho de parto, viver essa experiência da melhor maneira possível. Então, se você se preparou, você vai conseguir viver. E o acompanhante vai ter essa função de te conduzir, né, da melhor maneira possível, incluindo no alívio da dor, incluindo orientando posições, né, que a gente fala bastante dentro do GPS, e aí nesse momento a gente começa assim a se movimentar, com movimentos, exercícios, posturas, para favorecer também a evolução do trabalho de parto, né? Então a gente consegue tanto aliviar bastante a dor, quanto ajudar esse parto a andar mais rápido, né? Através de posturas que vão te dar conforto e exercícios. E o acompanhante sabendo de novo como te orientar. Ah, vamos fazer tal exercício, vamos agora nesse, né? A sua experiência vai ser ainda melhor. Exatamente. E nesse período, a mulher vai estar mais irritada.
Aí ela vai falar, vem aqui, não, vai embora, me abraça, não, não me abraça, não toca na minha barriga, sai daqui. Algumas mulheres até, né, soltam uns tapinhas no braço, na mão, porque realmente a dor para algumas pessoas, a sensação de dor, pode dar no corpo inteiro. Eu lembro bem que eu amo massagem. Gente, se vocês estão pensando em me dar um presente, me dar uma massagem. Dá uma massagem da Gina de Pedras Quentes, que eu amo. Mas, na hora do trabalho de parto, fazer massagem nas minhas costas, aquilo parecia que estava gerando dor no meu corpo inteiro. E eu falava, para! Mas aí, ao mesmo tempo, eu queria. Eu falei, volta com a massagem. Não, para a massagem. Então, a gente fica irritada, a gente não sabe muito o que a gente quer, a gente não tem muita posição. Então, quando a gente sabe tudo que a gente pode fazer durante esse período, durante a fase ativa, a gente vai passando de posição para posição para ver qual que fica mais agradável. Perceba que a dor não vai diminuir, não vai ter uma posição que vai falar assim, nossa, agora sim, agora eu tô totalmente sem dor. Não, ela vai ficar mais agradável. A sensação de dor vai ficar melhor. Então, às vezes um chuveiro, uma banheira, você vai se sentir muito melhor do que ficar ali simplesmente deitado, encolhidinha numa cama. E esse é outro maior erro que vocês fazem. Ai, Thaís, quando eu tô com dor de cabeça, quando eu tô com cólica menstrual, eu fico ali encolhidinha, esperando a dor passar. Você faz isso em trabalho de parto, você vai urrar. Você vai sentir muita dor. Porque trabalho de parto, percebe o nome? Trabalho de parto. É movimento. Quanto mais movimento, quanto mais você trabalhar para nascer, seu bebê vai nascer mais rápido e você vai ficar mais tranquila nesse momento. Se você ficar encolhidinha ali, você vai sentir mais dor, você vai ter mais sensações de que a contração é muito forte e que você não consegue passar por ela, tá? Presta atenção, eu vou liberar os comentários aqui e vou tirar as dúvidas e depois eu vou colocar aqui o resumão para vocês tirarem um print, porque esse é o nosso presente, tá? Então vocês têm que ficar aqui até o final, porque eu vou colocar fotos de todas as fases que nós falamos hoje, pródomos, latente e ativa, para vocês tirarem print para lembrarem mais para frente, tá? E amanhã nós vamos falar de transição. Então a fase ativa é a hora certa de ir para o hospital. A de transição, se você não for na fase ativa, aí sim seria a fase do filme, de ter que ir correndo, que pode ser que o bebê nasça no hospital. E no período expulsivo, né? O que vai acontecer nesse período? Quais são as sensações? O que você pode fazer? Nós vamos falar amanhã. E na última live, na terça-feira, vai ser uma live inteirinha para o seu acompanhante. Porque nós já falamos várias vezes aqui. O que você precisa para você ter segurança e confiança no seu parto e perder de vez o medo do parto normal é entender todo o processo e tudo que pode acontecer e os caminhos e ter apoio. Com apoio você vai além. E é por isso que a gente gosta muito de trabalhar em grupo, né? Porque uma mulher vai relatando o que vai ajudando a outra e vai ajudando a outra e vai tirando. Ah, você passou por isso. Olha, eu precisei de analgesia, mas a analgesia foi muito bom nesse período. Ou então, não, a analgesia para mim não foi legal nesse período. Presta atenção quando você viver o seu trabalho de parto. Então, o apoio do grupo de mulheres que querem a mesma coisa vão te fazer ir além. Por isso que é tão legal trabalhar em grupo. Então, tem mais alguma coisa para falar nessa fase, Letícia? Eu acho que a gente já falou tudo. Falamos tudo. Então, vamos liberar os comentários para a gente tirar as dúvidas e depois eu vou colocar os prints. Vamos lá, ativar comentários. Enquanto isso, eu vou vendo aqui o que tem aqui que eu já posso responder. Entenderam tudinho, gente? Tudinho. Ai, um monte de gente começou a me seguir aqui, gente. Eu tenho que começar a postar mais. Gente, a gente só Tô vendo vocês tudo me seguindo. Ai. A gente só usa o Instagram do Gesta Vida, tá? Segue o Gesta Vida, que é nele que você vai ter tudo. Não me caça no Instagram.
pessoal, que é no Instagram do Gesta Vida que você vai ter todas as informações. Ó, no momento da partolândia, já devemos estar no hospital? Quando você entrar em Portolândia, é aí que é a hora de ir para o hospital, na verdade. Né? Que as contrações ficam ritmadas, que você não responde o que te perguntam, tá? A Lau me perguntou, eu não consigo colocar, não sei porquê. A Lau me perguntou aqui, na fase ativa, então, é quando entram os exercícios, sim, exercícios para ajudar o trabalho de parto a ser mais rápido, exercícios para ajudar na descida do bebê, e isso entra só na fase ativa. Na fase latente, na fase de pródromos, tem posições que você pode fazer para passar pela dor de uma forma mais tranquila, tá? Letícia, essa para você. Vanessa está perguntando, pode ter relação até que fase? Até quando tiver vontade. Só não pode quando a bolsa tiver rompido, tá, gente? Mas enquanto não tiver rompido, é até uma forma da gente estimular o trabalho de parto, né? Eu namorei em fase latente nos meus 2 trabalhos de parto, porque o esperma tem prostaglandina, né? Que é uma substância que pode ajudar nessa preparação. Então, se seu corpo já tá ali, né? No processo, é uma coisa que pode ajudar bastante. Então, pode sim, desde que a bolsa não tiver rompida. Claro, né, que fase ativa, dificilmente uma mulher vai conseguir pensar nisso, né? Mas nessa fase de pródromos, fase latente, né? Com certeza dá para namorar. Quem é que tá aqui, que vai ser da informação gera confiança e vai entender tudo pro parto? Coloca aí, hashtag informação gera confiança. Deixa eu ver aqui. Tem alguém falando, tô com 40 semanas e não sinto nada. Super normal, gente. Espera o processo. O bebê, a maioria dos bebês vai nascer de 39 até 41 semanas, mas a gente tem até 42 semanas para alguns preguiçosinhos quererem vir. A maioria dos obstetras vai induzir ali depois de 41, né? Nesse limite, um pouquinho antes das 42, mas tá tudo certo, não sentir nada com 40 semanas. Exatamente. Um monte de gente. Informação gera confiança, isso aí. Depois com informação que a gente tem confiança. Pode falar. A Cindy colocou aqui, depois que eu descobri a gestação, eu ainda não escolhi o acompanhante, não tem problema nenhum. Você tem que escolher uma pessoa que está disposta a estudar tanto quanto você, para entender o que você vai passar, o que você quer passar e te ajudar no processo. Não necessariamente tem que ser o pai do bebê. Pode ser sua melhor amiga, pode ser sua irmã, pode ser sua mãe. Quem realmente vai te ajudar? Ou pode ser uma terceira pessoa, né? Pode ser eu ou a Letícia. Então, a semana passada eu atendi uma gestante que ela é do SUS, do Sul. Ela veio para Vitória e ela é mãe solteira, mãe solo. E os pais dela são idosos e foram lá, eles tinham vindo do Sul e foram lá na consulta junto comigo. E aí eu falei, quem vai acompanhar? E a mãe, eu não, eu passo mal com sangue. O pai, eu não, eu vou ter um infarto lá. E aí eles estavam querendo me contratar para ser realmente a acompanhante oficial dessa mulher, para que ela realmente se sentisse segura com alguém. Então, se ninguém, né, se você não tem amiga que você pode contar, não tem mãe, pai, não tem o pai do bebê, você também pode acompanhar uma fisioterapeuta, uma doula, uma enfermeira obstétrica para te acompanhar nesse momento, tá? Os puxos, a Julinha está perguntando, poderiam falar sobre os puxos? A gente vai falar no período discursivo, tá? Hoje a gente está falando amanhã da fase ativa. Quanto tempo dura uma contração na fase ativa? De 40 segundos a 1 minuto, tá? A live vai ficar salva lá no nosso grupo Empodera Parto. A Paulinha tá falando, deixa a live salva, por favor. Não vai ficar salva no Instagram, então você tem que entrar no grupo para ter acesso para ver mais tarde. A bolsa pode romper na fase latente? A Denise perguntou. Pode romper em qualquer fase, tá? A bolsa pode romper em pródromos, pode romper na fase latente, na fase ativa, no período expulsivo, pode não romper e o médico romper, tá? Em qualquer fase. Letícia, a fisioterapia pélvica ajuda? A Monique está perguntando. Com certeza, né? Todos os recursos extras, né? A gente fala assim, que o mais importante, gente, é a informação. Então, se não tiver
como investir em qualquer outra coisa, desiste de tudo e invista em formação, num bom curso, né, para te preparar, porque como a gente falou, o mais importante é conhecer o parto, né? A gente se entregar, é viver, é se entregar a esse momento. Mas existem sim, né, coisas que vão fazer aquele plus a mais, que é um exercício direcionado, como que a gente tem aqui no Gesta Vida, que é o Baby Boom, né? E sim, atendemos online, alguém até perguntou, acompanha parto online? Acompanhamos parto, fisioterapia pélvica online, Baby Boom online, aula do agacha online. Então são plus, né? São atividades que vão te ajudar a ter ainda mais consciência para o seu parto, né? E a fisioterapia pélvica entra nisso, né? Porque ela vai te ajudar a entender melhor seu corpo, a te ajudar a entender posturas que vão te favorecer, vai trabalhar a musculatura para prevenir laceração perineal. Então, com certeza, é aquele plus a mais para te ajudar ainda mais a estar preparada para o parto. Exatamente. Teve uma barrigudinha, na verdade, né? Eu estou com 41 semanas e não sinto nada. Tem alguma coisa errada comigo? Não, não tem nada de errado, tá? Tudo que a gente está falando pode ser que aconteça tudo direitinho, mas pode ser que não. Vou te dar um exemplo bem tranquilo em relação a isso, para você fazer essa analogia. Tem gente que namora, casa, tem filho e vive feliz da vida. Tem gente que tem filho, casa, separa e tudo bem. Tem gente que nem casa e tem filho, tem gente que nunca tem filho. Então, não necessariamente essa ordem que estamos colocando aqui, que você vai sentir pródromos, que você vai sentir a fase latente, vai acontecer. Tem gestante que vai começar na fase ativa. E eu falo que essas gestantes são as gestantes mais tranquilas e entregues. Porque não quer dizer que elas não passaram por essas fases. Elas passaram sim. Mas elas, desligaram a chavinha. Eu era assim. Assim, será que é hoje essa contração? Foi forte esse negócio, hein? Deu uma dor grande aqui. Mas eu não falava pra ninguém. Não tinha ritmo, não tinha nada. Deixa a vida me levar. Não é nada. Então, quem vai... Não, isso aqui não é nada. Não é nada. Vamos lá. Deixa ficar mais forte. Não tô sentindo essa dor toda que todo mundo fala, não. As coisas vão evoluindo. E você vai percebendo que, na verdade, você tem segurança para passar pelo parto. E vai acontecendo, igual a Letícia. Chegou lá no hospital, ela tinha tanto medo da dor do parto, que chegou no hospital com 8 centímetros. Então, se ela, na primeira dor, ligasse para a médica, ligasse para a doula, avisasse o marido, e ainda não era trabalho de parto, será mesmo que ela conseguiria ter essa evolução boa que ela teve no segundo parto? Como que entra no grupo? Na nossa bio, né? Quando você entra no Instagram do Gesta Vida, quando fala ali, nós somos fisioterapeutas, tem um link para você entrar no grupo. Se você não conseguir por ali, manda uma mensagem inbox aqui pra gente, manda um aviãozinho pra gente, que a gente te manda o link. Nos stories também, a gente já colocou o link lá nos stories, tá? Aí você consegue entrar no grupo e vocês vão receber. Gente, eu acho que é isso, né? A gente vai ficar aqui o dia inteiro respondendo, né? É muito assunto, tá? Tô vendo que tem gente perguntando de indução, de um monte de coisa. O parto, gente, é assim, é muita coisa pra gente realmente abordar. Não dá pra gente falar de todos os assuntos, né? Hoje a gente veio falar sobre as fases do trabalho de parto, mas com informação, né, conhecimento, a gente traz esse conteúdo bem completo dentro do GPS do parto para você entender tudo, né? Realmente fazer esse quebra-cabeça ser montado, mas vocês vão entender que tudo é possível, né? Então, indução depois de cesárea é possível, né? O parto vai ter momento de antibiótico, se tiver alguma bactéria durante a gestação que vocês testam. Então, são várias possibilidades que a gente fala que são rotas, né? E aí, hoje a gente trouxe as fases, mas o mais importante é depois a gente se aprofundar nesse estudo, vocês entenderem mais o parto, para entender realmente o que é o que, né? O que vai acontecer e como vocês podem conduzir isso da melhor maneira possível. Não saiam, que a gente vai colocar aqui as figuras de resumo para vocês. Se vocês saírem,
Vocês não vão ganhar. Vou colocar agora. Só quero falar aqui que uma pessoa perguntou: vocês vão falar sobre violência obstétrica? A nossa live de aquecimento dessa semana em Empodera Parto, que foi na quarta-feira passada, foi todinha sobre violência obstétrica. A gente deixou ela no feed. Então você pode ir lá no nosso feed, lá nas lives, que você vai ter uma live inteira, completa, sobre violência obstétrica, tá? Então nós não vamos falar aqui, porque nós já falamos no nosso aquecimento para o parto. Então, ó, Letícia, eu queria te dar boa noite para eu colocar as figurinhas para eles. Infelizmente, eu preciso me despedir de você. Então, boa noite, até amanhã. Boa E noite e até amanhã. Mais informação. Fiquem aqui comigo que eu vou colocar as figurinhas agora. Deixa a Letícia sair. Infelizmente, o Instagram não permite, né, eu colocar as figurinhas, enfim, o que eu quiser colocar aqui. Então, o que eu vou fazer agora? A gente fez um resumo de cada fase. Lembra que a gente falou pródromos, fase latente e fase ativa, certo? Eu vou contar até 10. Acho que 10 é uma quantidade boa, 10 segundos, para vocês tirarem print, tá? Da tela. Então, vou colocar uma figurinha que é da fase de pródromos, vocês tiram print. A fase ativa, tira print, é a fase latente, vocês tiram print. Tá bom? Vou colocar aqui. Eu vi uma pergunta, e se eu quiser contratar vocês para acompanhar o parto? Manda uma mensagem inbox que a gente conversa sobre isso. Ó, então vou colocar na ordem, tá? Pródromos. Vamos lá. Tira print aí. Deixa eu desativar os comentários. Vou desativar. Vamos lá, ó. Sinais que o corpo apresenta durante algumas horas, dias, semanas, apagamento do colo do útero, podem durar horas ou dias, perder tampão uma vez ou mais, contrações irregulares e sem ritmo, vontade incontrolável de fazer uma faxina, arrumar casa, pode sentir um peso no períneo, na virilha, cólica menstrual, diarreia. Esses são pródromos. E agora vamos para a fase latente. Pródromos não é trabalho de parto, tá? Vamos para a fase latente. Cadê? Tá aqui. Fase latente. Você pode ter alguns centímetros de dilatação. Então, você vai no médico, tá com 1 centímetro, 2 centímetros, né? Você pode fazer coisas que te dão prazer. Então, se nesse dia você tem aulas de baby boom, aulas de yoga, de hidroginástica, você pode continuar fazendo as aulas. A bolsa quente ajuda muito a aliviar as dores. A mulher consegue conversar mesmo durante a contração. Então, assim, uma cólica chata, uma dor enjoada, mas ela consegue explicar o que ela está sentindo. Tem uns desconfortos no quadril. E nessa fase latente, a mulher pode ter até 5 centímetros. Lembra que eu contei da minha história? Que eu fui na médica, tinha 2 contrações em 10, estava com 5 centímetros, 7 horas da noite, e eu falei com ela que eu ia para casa dormir. E meu trabalho de parto só engrenou 7 horas da manhã. Então, ó, pode demorar para evoluir, tá? Vou trocar aqui de novo. Vamos lá para a fase agora, a última fase que nós falamos hoje. Fase ativa, cadê você? Achei. Fase ativa de trabalho de parto. Necessidade de apoio, as contrações duram mais ou menos de 45 segundos a 60 segundos. É hora de avisar a equipe. As contrações exigem mais concentração, ela vai ficar mais de olho fechado. Ela não vai te olhar, você acompanhante, ela não vai te olhar nos olhos mais. Ela vai te responder de olho fechado, vocalizando o tempo inteiro. É hora de iniciar a fazer exercícios para ajudar esse trabalho de parto. As dores podem se encontrar no quadril ou no cóccix. É hora de usar e abusar os recursos de alívio de dor. A gente fala sobre todos eles e como utilizar dentro do nosso GPS, né? Cada fase de pródromos ativa. As contrações começam a ficar mais intensas e longas. Maior a irritação, a mulher quer acabar com aquilo. E as contrações, principalmente, tem um intervalo de 3 contrações em 10 minutos, por pelo menos 2 horas. Ó, informação gera confiança.
informação é o que vai fazer você seguir adiante, é o que vai fazer você perder o medo do parto normal. Eu quero encontrar você aqui amanhã, às 8 horas, para falarmos da fase de transição e período expulsivo. Que bom, Renata, que você amou. Quero que vocês marquem a gente no Instagram mostrando o que vocês aprenderam. Quero saber se vocês aprenderam tudo direitinho. Nos vemos amanhã. Até mais!